Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador do canal, e hoje estamos aqui justamente para poder falar um pouco mais sobre o Santos, né? E esse é um vídeo que pelo título você deve estar pensando: meu Deus, o Rex simplesmente vai criticar o Marcos Leonardo e vai falar que o clube tá certo. Mas eu vou falar pra vocês que não vai ser exatamente isso, muito pelo contrário. Eu vou ter uma opinião que na minha visão pelo menos é impopular. Eu não vi em muitos canais e também não quer dizer que eu vou só passar pano pro Marcos Leonardo antes que alguém pense isso. Mas é uma opinião especificamente minha e que eu sei que alguns podem concordar, alguns podem discordar, mas eu tô pensando ao máximo no clube. Eu acredito que mais no clube mesmo do que no próprio orgulho do clube. E eu acho que isso é uma coisa importante considerando o momento que a gente está vivendo, tá bom? Bom, antes de tudo, eu quero apresentar para vocês o cenário da renovação de contrato do Marcos Guilherme. Vamos lá. Traga essa notícia primeiro da Gazeta. Santos faz a última oferta de renovação para Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Santos fez sua última proposta de renovação contratual para Marcos Leonardo. O atacante de 18 tem vínculo com o Peixe até outubro de 2022. Então, a partir de 22 de abril, ele pode assinar um pré-contrato. Obviamente, né, isso complica. Segundo a Tribuna, a proposta de renovação é até 2025, com aumentos salariais anuais, legal, diante de metas alcançadas ao longo das temporadas. A oferta inclui 600 mil em luvas e salário mensal de 150 mil reais. O clube ainda exige uma multa rescisória de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais, para equipes do futebol europeu. O Peixe deu de 100% dos direitos econômicos do jogador e vai passar 10% para o jogador, além de 10% para os representantes de uma possível venda. Bom, eu sinceramente acho uma proposta muito justa mesmo. O Santos hoje é 100% dos direitos dele, vai ficar com 80%, ou seja, vai dar uma boa parte, né, uma parcela bem significativa dos direitos do jogador. Como se estivesse embolsando mais dinheiro, dá 600 mil de luva, o que é uma baita de uma grana. O salário de 150 mil para um jogador da base também não é tão baixo, um salário até que interessante. E uma multa de 30 milhões de euros, que é uma multa que para uma promessa faz sentido. A questão é, se eu tô falando que tudo isso faz sentido, então por que eu tô falando que a gente tem que ver os outros lados da história? Vou trazer uma notícia da UOL e isso talvez explique para vocês. Essa notícia do Danilo Lavieri é uma reportagem, na verdade, né? Fala que o Marcos Leonardo quer novo projeto de carreira e papo com o Santos trava. Segundo o Santos, Marcos Leonardo ainda tem acordo pela renovação. O jogador tem vínculo até outubro de 2022, vai ficar livre e tudo mais. Isso aqui a gente já leu. O principal entrave é a multa rescisória. O atacante gostaria de um valor que começasse fixo mais baixo e fosse aumentando conforme ele tivesse mais minutos em campo. Assim, o atleta protegeria o clube caso ganhasse mais oportunidades e ao mesmo tempo manteria o seu valor mais baixo, caso não fosse aproveitado. Marcos não gostaria de ficar encostado entre os reservas, como aconteceu em 2021, quando ele jogou como titular em apenas 18 vezes. Em apenas 5 delas, ele não foi substituído. Na reta final do Brasileiro, inclusive, ele fez 4 gols em 3 jogos, sendo decisivo para a permanência do time. No meio do ano, o jovem de 18 ouviu da diretoria que estava em alta e que seria mais utilizado. Pouco depois, foram anunciados o Léo Batistão, Tardelli, sem contar com o Raniel, que já estava no elenco. Santos, por sua vez, não quer nem ouvir falar nessa multa escalonada. De acordo com os dirigentes ouvidos pela reportagem, o valor precisa ser superior a 30 milhões de euros. Dutraceno, executivo de futebol, fala que colocar multa baixa não existe. A ideia é que casos novos como Yuri Alberto e Caio Jorge não se repitam, né? Então Marcos não acha justo que ele seja colocado na fogueira para servir como resposta a erros do passado do Santos, né? A última conversa entre as partes aconteceu antes do dia 10 de dezembro e de lá pra cá não houve contraproposta. A possibilidade de afastá-lo não está descartada. A conversa está estacionada. Fala ainda que tem algumas outras coisas. A questão salarial, metas colocadas, que ele fosse remunerado nesse ponto. No entanto, os dois lados acreditam que o acordo será muito mais fácil. Bom, vamos lá. O que eu posso falar sobre isso, cara? Na minha opinião, de fato a proposta do Santos é digna, que nem eu já falei. Uma proposta muito digna. Mas eu quero avaliar pelo lado do jogador. Vamos lá. Pensa que você é um moleque da base que acabou de subir pro Santos. Você tá jogando bem. Porque muitos falam do Marcos Leonardo no final da temporada e esquecem que no começo ele jogou contra o Lara na pré-Libertadores e fez gol. Contra o Cerro foi bem. Jogou com o Ariel Holan muito bem. Ele jogou com o Ariel Holan bem. Ele começou a temporada bem. Não é que o Marcos Leonardo apareceu só no final. Não, ele no começo estava bem. Vinha entrando às vezes com o Diniz, inclusive. Então é um garoto que estava em alta e que estava fazendo gol. Aí o Santos chega nele e fala: cara, você está em alta, você está fazendo gol, você vai ter chance. E o menino se anima. E do nada, o Santos traz Batistão e Diego Tardelli.
para a mesma posição do garoto. Ou seja, essa promessa que o clube fez foi pro espaço? Morreu? O que aconteceu com ela? E aí a gente fala que isso piora, porque o Santos chega no final do ano, de novo o garoto volta a ser titular, passa, mostrando que é melhor que o Tardelli, mostrando que é melhor que o Batistão, mete 4 gols em 3 jogos, salva o Santos do rebaixamento, esse salva de fato o Santos do rebaixamento, foi decisivo no ponto que precisou. E aí a gente abre a janela de transferências, tem o Santos falando de Aleph Manga, de Gilberto, a Ryan Seco sendo promovido. E aí? Vai ser de novo a prioridade? Vai ser ele? Então por que tem tanto nome sendo falado? Por que o primeiro nome especulado na janela foi o William Bigode? Você entende? Pensa que você é um moleque. Você pediu chance no meio do ano, você estava bem. Foram lá e falaram, você vai ter chance. Aí chegaram lá e botou 2 caras na sua frente. Agora acabou o ano, você tá voando. Você pede uma chance, os caras vai lá e já tá tentando trazer jogador novo pra colocar na sua frente de novo. Sabe, cara, eu vou entender o Marcos Leonardo dessa questão sim. Eu acho que ele pedir pra ser titular é muito válido. Afinal, não é como ser um garoto da base que acabou de subir e que tá melhorando e aí precisa de... Não, o Marcos é um moleque que já jogou e melhorou com 16 anos, com 17 anos, e agora que tá com 18, tá voando. Ele tá fazendo muito gol e eu tenho certeza que sair do Santos e ir pra outro time vai ser que nem o Yuri Alberto Internacional. Vai ir muito bem. É um moleque que tem potencial e que tem muita habilidade. E aí a gente pode pensar no ponto de vista não do atleta só, como do time. Eu entendo que o salário tá legal, as propostas são legais, beleza. Mas aí o Dracena solta, a multa rescisória baixa não existe. Mas vamos lá. Vamos falar que o Santos perde o Marcos Leonardo. Perdeu o Marcos. Centroavante, posição que a gente mais precisa. Vamos falar que, sei lá, na hipótese mais linda a gente traz o Gilberto. Gente, o Gilberto, eu vou até abrir aqui. Quantos gols o Gilberto tem pelo Bahia nesse ano? Pera aí. Gilberto. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Quantos gols o Gilberto tem no ano? Beleza? Gilberto, 32 anos, vale lembrar. Hoje, o Gilberto, ele tem 15 gols no Bahia. Tá? Nesse ano, no Campeonato Brasileiro. 15 gols. Beleza, cara. 15 gols é um número de gols legal, um número de gols bacana. Agora, o Marcos, ao longo do ano, tá? Já fez mais de 5, 6 gols, cara. Com 18 anos. O Gilberto tem 32. Então, a gente não tá trazendo uma solução. A gente tá trazendo um outro jogador que pode ser que dê certo. Vale lembrar que o Gilberto, quando jogou em outros times grandes, não deu certo. Então, assim, a gente tá falando de um jogador que já é quase uma realidade no Santos, um time grande, sendo um menino de 18 anos. Quanto a um cara que, quando foi em times grandes, não deu certo. No Bahia, até que deu, né? Jogou bem, tá jogando bem, mas já tem 32 anos. E o Gilberto, ele não vai valer 30 milhões de euros. O valor de mercado do Gilberto é de 1 milhão de euros. Então por que todo esse negócio? Ai, não pode ser menos de 30 milhões de euros. Por quê? Se o Gilberto, qualquer outro cara que você trouxer, o Aleph Manga, o William Bigode, qualquer um desses caras que o Santos especulou e foi atrás, inclusive falaram de Léo Gamalho, nenhum deles vai te dar o retorno financeiro que os 10 milhões que você pode colocar de multa recebe pro Marcos Leonardo, que pode escalonar se você deixar ele ser titular, e pode chegar aos 30 milhões. Ou seja, o Santos deixando o Marcos Leonardo e dando chance pro moleque jogar, pode pegar essa multa que é 10 milhões, fazer virar 30, vender e faturar 30 milhões, ou pode simplesmente deixar o moleque de graça, trazer jogadores que não valem a mesma coisa que o Marcos Leonardo, pra manter esse discurso da cena de ele é o exemplo. E agora falando desse negócio do discurso, ele é o exemplo. Vamos lá, quem que saiu do Santos pela porta dos fundos? Caio Jorge, Yuri Alberto, Zeca, Everson, um monte de jogadores. Por que o Marcos Leonardo tem que ser o exemplo? O que esse moleque fez pra ser o exemplo? Sabe, eu acho no mínimo injusto isso. Ele é o exemplo. Por quê? Por quê? O moleque tá resolvendo, o moleque que entrou e resolveu é o exemplo. Por quê? Deixa o moleque jogar, cara. Deixa o moleque jogar. Então assim, na minha visão, é um erro grande do Santos não aceitar uma multa mais baixa. Não tô falando de aceitar 1, 5, 10 milhões. Se for isso, o Santos divulgue com o Marcos Leonardo, que é uma multa rescisória ridícula. Agora, se for uma multa de 10, 15, 20 milhões e o Santos, não, tem que ser 30. Meu amigo, desculpas. Hoje, no futuro, tudo bem. Você quer manter os patrimônios do clube, você não vai aceitar, vai pressionar os moleques, fechou. Você tem pampa, né, pra trazer um cara desse nível depois, beleza. Agora, hoje, o Marcos Leonardo na base quebrou os recordes do Gabigol, do Neymar e de todos os jogadores em número de gol. Você não querer manter esse moleque hoje por multa rescisória, você tá de brincadeira com a minha cara, né?
Essa é a minha opinião, galera. Se vocês curtiram, peço seu like, seu compartilhamento, seu comentário. E aí, quem que você acha que tem razão em renovar ou não renovar com o Santos? Você acha que o Marcos Leonardo tem razão? Você acha que o Santos só tem razão? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, meus queridos. E agora eu fui.